E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Micael Rodrigues, eu sou geógrafo de formação, sou formado na Universidade Federal de Alagoas. Eu possuo doutorado em agronomia e 2 pós-doutorados em ciências agrárias, né? Então, tanto no doutorado quanto nos 2 pós-doutorados, eu sempre trabalhei com geotecnologias, processamento remoto, geoprocessamento. E no último pós-doutorado que eu fiz, em 2018, eu trabalhei com plataforma de aquisição de dados, assessoramento remoto, exclusivamente o drone, né? E hoje, atualmente, eu trabalho no Parque Tecnológico Itaipu, no ITDT, né, que é o Inteligência e Gestão Territorial, no Parque Tecnológico Itaipu. Eu sou analista de geoprocessamento e atualmente eu trabalho no projeto piloto de microgrids. É um projeto piloto aqui implementado aqui no oeste do estado do Paraná. É um projeto da Itaipu em conjunto com o Parque Tecnológico Itaipu. Também trabalha a Copel e o CBiogás. Então, são essas 4 empresas aí trabalhando junto nesse projeto. Eu sou o responsável, né, pela parte de levantamento aéreo e prospecção de novas áreas de microgrid. E eu trago aqui hoje para vocês um pouco dessa metodologia que a gente utiliza no campo, né? E a gente já conhece a metodologia tradicional, porém, para mapeamento de redes, né, no caso que eu trago aqui é o mapeamento aéreo com drones, em redes de distribuição de energia, a gente tem que empregar uma metodologia um pouco particular, né? É um pouco diferente do mapeamento aéreo com drones tradicional, e eu vou explicar aqui para vocês o porquê disso. A gente vai explicar como trazer essa metodologia sem que possa ocasionar erros, beleza? Então, ó, a gente vai trafegar aqui pelos tipos de VANT, a gente vai falar um pouco dos veículos aéreos não tripulados, né? Só lembrando que VANT e drone são nomenclaturas diferentes, mas são os mesmos aparelhos, né? Drones é um nome mais popular, a gente traz um nome mais popular, mais utilizado aí no mercado, e o veículo aéreo não tripulado, VANT, seria uma terminologia mais técnica, né? A gente vai trazer os tipos de VANTs, a utilização prática desses VANTs no mercado de trabalho. Vamos falar do mapeamento aéreo convencional, para quem ainda não tem uma ideia do que é. E aí depois a gente fala do mapeamento de redes, né? Que ele é bem particular. Planejamento do projeto de mapeamento, o planejamento de voo e software de missões autônomas, que a gente, para realizar esse tipo de metodologia, a gente precisa de uma informação específica, né, de uma aplicação específica para realizar esse mapeamento. Gerenciamento de projeto, depois eu vou apresentar um pouco desses produtos que a gente gera no mapeamento de redes, né, e por fim a gente finaliza aqui com as considerações finais. E aí eu faço uma pergunta, eu começo aqui a apresentação com uma pergunta: por que utilizar drones para mapeamento de corredor? Pessoal, quando eu falo mapeamento de corredor, a gente vai falar aqui do mapeamento de redes, correto? Mas o mapeamento de redes, assim como o mapeamento de estrada, o mapeamento de um rio, a gente chama de mapeamento de corredor porque ele tem aquela estrutura retilínea, né? Não é um polígono homogêneo, digamos assim, ele é bem retilíneo, e isso traz para a gente uma metodologia particular, digamos assim, e eu vou mostrar aqui durante a apresentação como trabalhar para realizar esse mapeamento de corredor. Então, existe, pessoal, a necessidade de realizar inspeções de rede, né, o mapeamento em si das redes. Atualmente, isso é feito com helicópteros voando ali bem próximo a essas linhas de transmissão, né, essas redes. Ou então, às vezes, o pessoal utiliza também os caminhões, né, para fazer essa inspeção, ou identificação de componentes ali que já tem algum desgaste, né, inserido. Enfim, e esse tipo de atividade traz um custo mais elevado e sem contar que traz um pouco de risco também ao técnico, né, ao profissional que vai desempenhar essa inspeção no campo, né? E aí os drones eles surgem aí como uma ferramenta que vai trazer uma agilidade, a gente consegue fazer esse levantamento de forma mais rápida, um detalhamento, um grau de detalhamento bem elevado e vai ter um menor custo, né? Por exemplo, o pessoal da Copel, eles realizam, até pouco tempo atrás, as inspeções eram realizadas apenas com helicóptero, né? Hoje a Copel tem uma divisão de levantamento aéreo com drones, né? Aqui
no PTI e com a Itaipu, a gente está fazendo também esse levantamento, esse mapeamento de corredor, no projeto piloto do microgrid. Aqui eu trago os tipos de vantes, né? No mercado a gente tem basicamente dois tipos de vantes, né? De drones, que são os multirotores e os asas fixas. Esse asa fixa que eu trago aqui, esse aqui foi um levantamento, esse aqui é o EBI, é um drone de asa fixa. Esse aqui foi um levantamento que a gente fez em março, né? Eu e o Kelvin, que também é do ITDT. O Kelvin opera os vantes de asa fixa, no caso esse EBI. Eu trago essa foto, eu acho ela bem interessante, porque traz uma escala do aparelho, né? Às vezes as pessoas acham que esse equipamento ele é muito maior ou então até bem menor. Já teve alguém me perguntando se ele tem mais ou menos um palmo e meio, né? Ou acha que às vezes o pessoal confunde e acha que a envergadura dele é um pouco maior, ali na casa de 2, 3 metros. Eu trago ele aí como escala, né, desse equipamento. Os multirotores, que eles são bem populares aí no mercado de trabalho. Eu vou falar aqui um pouco das características, né, de cada um deles. Os multirotores, eles possuem geralmente 4 rotores, dependendo do modelo pode ter 6 ou 8 rotores, vai depender muito do projeto de cada Vante, né? Os multirotores, eles vão possuir ali uma autonomia baixa, média, porque eu vou ter uma bateria alimentando 4 rotores ou mais, e esses equipamentos, eles se mantêm nas hélices, né? Então, eles não se mantêm na aerodinâmica. Por exemplo, o asa fixa, ele se mantém na sua aerodinâmica, né? No seu frame aqui. Então, ele se mantém cortando o vento. O multirotor, ele se mantém nas suas hélices, então ele tem um consumo ali muito maior de energia do que um asa fixa. Eles possuem, né, pouso e decolagem de forma vertical, e também isso aí facilita bastante aí a sua operação, então a gente consegue realizar ele em locais de difícil acesso, né, com áreas não tão abertas, a gente consegue fazer esse tipo de levantamento. E ele possui uma operação de fácil a média, né? A gente fala de fácil a média porque a gente precisa realizar um planejamento de voo fidedigno ali ao seu mapeamento, porém a gente não tem maiores dificuldades, né, digamos assim. Os de asa fixa, eles possuem autonomia maior, porque eu possuo apenas um rotor. Nesse modelo aqui, a gente tem o rotor dele no final aqui do drone, outros a gente tem aqui na frente, né, na dianteira do drone. Porém, eu vou ter uma bateria para alimentar um rotor e, como eu falei anteriormente, ele se mantém na sua aerodinâmica, né? Ele não se mantém nas hélices, sim na sua aerodinâmica. O motor ali é só para, esse rotor aqui, é só para impulsionar ele na sua velocidade de cruzeiro, né? Só para manter. Devido a isso, ele tem uma capacidade de mapeamento muito maior, né? Vai conseguir ter mais tempo de voo, mais autonomia, ele fica muito mais tempo no ar. A sua operação é um pouco mais complicada, desde o seu plano de voo, né, até a sua decolagem e pouso, então ele é um pouco mais complicado a operação dele nesse sentido. E geralmente esses equipamentos, né, os asas fixas, eles possuem uma categoria de valor de mercado aí bem mais elevado que os multirotores. Falando aqui, eu já falei em planejamento de voo, né, a gente, para gerar um produto, para ser empregado em um projeto de engenharia, a gente precisa realizar um mapeamento obedecendo aí as características, né, fotogramétricas. Então, para isso, a gente precisa gerar esse tipo de plano de voo. A gente tem aqui esses planos de voo. Eu trouxe aqui 2 exemplos de plano de voo em aplicativos diferentes, né? Mais à frente eu vou explicar mais um pouco dos aplicativos. Trazendo já a ideia aqui para o nosso mapeamento convencional, né? Então, pessoal, geralmente, para um planejamento de voo convencional, um levantamento aéreo convencional, a gente tem mais ou menos essa estrutura aqui, do nosso plano de voo, né? Lembrando que essas linhas amarelas que estão passando aqui, ou essas linhas verdes aqui, no caso, seria o caminho que o drone faz, né? É a rota que o drone faz coletando as imagens. Eu vou explicar mais à frente aqui, mais adiante, o porquê que a gente precisa realizar esse vai e vem, esse zigue-zague aqui com o drone, seja uma asa fixa ou seja um multirotor, a gente precisa que tenha essa configuração aqui, né? A gente pode ter um mapeamento simples, né, o singular,
ou double grid, né? Quando eu tenho aqui esse vai e vem duplo, né? Eu faço ele frontal e depois faço ele lateral. Eu tenho esse double grid porque eu vou aumentar ali a minha quantidade de imagem, né? Eu vou ter maior informação, então vou ser mais fiel ao real, vou chegar mais próximo do real. Correto? Isso aí seria uma premissa da estatística, né? Quanto mais amostras eu tenho daquele fenômeno, mais próximo da realidade eu vou conseguir entregar o meu produto. Então, por isso que a gente tem o double grid aqui. Mas, em termos de realizar um levantamento convencional, seria mais ou menos aqui essa, essa característica, né? A gente traz aqui mais... eu trago aqui outro plano de voo, e aqui do lado eu já trago o produto que ele foi gerado com esse plano de voo. A gente tem também, mais uma vez, um polígono aqui, né? Bem homogêneo, as linhas onde o drone fez o seu voo, onde ele fez o seu traçado de voo, e aqui a área que já foi mapeada, aqui já o ortomosaico pronto, né? Então a gente vai ter sempre aqui esse produto. Esse seria um mapeamento aéreo convencional. Observe que aqui, eu coloquei um print aqui do software, a gente tem pequenas imagens, são imagens semelhantes, mas não são as mesmas, né? A gente consegue ver que tem uma diferença, né? Isso porque o drone ele vai fazendo o seu caminho e ele vai coletando as imagens. Ó. Eu até coloquei aqui esse quadrado vermelho aqui, seria simbolizando uma imagem. Então, quando o drone ele vai realizando o voo, ele vai coletando fotos, ele vai tendo aqui a sobreposição. Observem que uma foto, uma imagem, ela nunca tem seu início quando termina a primeira imagem, né? A primeira foto. Eu tenho aqui uma porcentagem de sobreposição. A gente precisa, para gerar os produtos que eu vou mostrar mais à frente, a gente precisa ter essa sobreposição de imagens para que eu consiga gerar um produto fidedigno aí para um projeto de engenharia. Preciso eliminar a projeção cônica, né, para uma projeção ortogonal, por isso que a gente chama de ortofoto ou ortofoto mosaico, porque a gente corrige essa projeção, esse erro cônico, né, dos sensores, e a gente coloca uma projeção com essa sobreposição, a gente consegue corrigir esses erros. Então, eu vou tendo sobreposição frontal, sobreposição lateral. Observe que quando o drone quando ele faz a volta, ele segue na outra linha, eu tenho também uma sobreposição lateral. E isso, pessoal, é muito importante para o nosso mapeamento de corredor, no caso aqui, eu trago para vocês o nosso mapeamento de redes. Essa sobreposição lateral. Aqui, para o mapeamento aéreo convencional, depois que o drone percorrer todo a sua área, ele vai ter essa configuração aqui que eu estou mostrando para vocês, e aqui do lado, né, a gente consegue ver as imagens soltas do software, e aqui em cima a gente tem o produto já, o ortomosaico já pronto. Esse aqui seria um mapeamento aéreo convencional. Então, a gente precisa de sobreposição, porque essa área central, que é a minha área de interesse, eu tenho que ter redundância de informação. Né? Então, uma imagem vai corrigir na outra. Né? O centro da imagem ela não possui distorções, porém as periferias da imagem sim. Então, o centro de uma imagem sem distorção vai corrigindo a periferia da outra e assim por diante. Então, a gente vai tendo aí essa configuração, né? Isso aí é a ciência por trás do levantamento aéreo, correto? Com o mapeamento de corredor, então eu vou ter o drone, ele vai correr aqui, ó, na sua área, né? Eu coloquei essa linha azul aqui agora, representando como se fosse a minha rede, correto? Então o drone ele vai sobrevoar, tá? E depois, quando ele voltar dentro daquela área que eu coloquei para mapear, ele vai ter uma sobreposição lateral também. Então, eu vou ter frontal e lateral. Observe que agora, como ele tem essa característica de corredor, né, ele é retilíneo, eu não vou ter tanta sobreposição lateral. Isso pode trazer alguns problemas para o meu mapeamento de corredor, de estradas, né, no caso, para o nosso mapeamento de redes, né, sobretudo de redes, porque possui bastante componentes da rede e a gente tem que identificar de forma fiel esses componentes. Vou trazer aqui o exemplo de uma nuvem de pontos, né, do projeto piloto microgrid que a gente fez. Observem que essa faixa amarela que eu coloquei aqui é mais ou menos onde passa, né, onde trafega a nossa rede. A gente tem aqui bifurcações, porque essa rede ela não é apenas retilínea, tem algumas bifurcações, né? Então, sempre que eu tenho uma bifurcação dentro da minha rede, dentro do meu projeto, eu tenho que realizar esse mapeamento de corredor aqui. Tá? Então,
Esse mapeamento de corredor, eu vou ter apenas uma sobreposição aqui. Ó. Porém, o ideal, pessoal, é que a gente tenha 3 sobreposições laterais, não só apenas uma aqui no centro, em cima da nossa linha, né, da nossa rede da nossa rede elétrica, mas sim também 3 pontos. Por que disso? Seria mais ou menos assim, essas 3 faixas, né? O porquê disso? Observem aqui, ó, isso aqui é um pedaço, pessoal, do ortomosaico, correto? Isso aqui não é uma imagem solta. A gente gerou o ortomosaico de todo o projeto e a gente foi pontuando cada parte do nosso projeto, aqui, cada componente aqui inserido na área do nosso projeto. Observe aqui que, pela sombra, a gente tem um poste com uma configuração bem complexa com relação a componentes. Você concorda comigo? Porém, nesse mapeamento, que foi feito apenas uma sobreposição, e essa coleta realizada de forma lateral e não seguindo a linha da rede, eu perco informação quando eu faço o encaixe aqui das imagens, né, a sobreposição, o algoritmo do software, ele se confunde, ele não consegue unir aqui os componentes, assim como está aqui aqui na sombra, correto? Então, eu tive apenas uma sobreposição aqui sobre a minha rede de interesse, e a coleta ela não foi feita de forma, seguindo aqui a linha, de forma linear. E sim, aquele zigue-zague do mapeamento ele foi feito o quê? Cortando. Então, eu tenho esse tipo aqui de erro no meu mapeamento de redes, correto? Observem, eu dei um zoom aqui, a gente já traz um zoom aqui desse poste. Observem quantos equipamentos eram para aparecer aqui, quantos componentes eram para aparecer aqui, e aí não apareceram. Era para ter aqui, ó, isolador do tipo suspensão, era para ter chave de fusível religadora, cruzeta, e a gente não conseguiu aqui identificar porque foi feito um levantamento apenas com um tipo de sobreposição no centro, né, e realizando esse levantamento lateral também, esse corte lateral. Observem aqui outros pontos, ó. Às vezes, com esse levantamento lateral, a gente consegue ter os componentes aqui de forma fiel, mas eu não consigo ter encaixe aqui, vocês conseguem observar, eu não consigo ter encaixe aqui no segmento da minha linha, né? Eles não conseguem se encaixar. Para evitar esse tipo de erro, o que a gente faz? A gente tem que realizar o levantamento com sobreposição lateral em 3 pontos, não só no centro, mas em 3 pontos, e que o planejamento de voo ele seja sempre seguindo a linha da minha rede da minha rede de elétrica, correto? Eu tenho que seguir ali a minha rede elétrica, beleza? Observe que aqui, quando eu fiz esse levantamento, eu consigo ter os componentes aqui de forma bem fiel, né? E eu tenho aqui o segmento correto aqui das linhas, né? Aqui também, ó, essa linha aqui, ela bifurca. Né? Então, eu não tive problema nem nessa que estava vindo de cima e nem nessa lateral. Então, isso aqui seria um ponto-chave aí para o nosso mapeamento. Mais uma vez aqui, como esse mapeamento, essa coleta é feita de forma lateral, a gente vai ter esses erros aqui. Mais um exemplo que eu trago, né? O levantamento feito de forma linear, acompanhando aqui a minha rede, fazendo esse sentido, e obedecendo também os 3 pontos aqui de sobreposição do meu ortomosaico. Outro exemplo também, enfim, eu trago só alguns exemplos, né? Essa rede, ela é bem grande, a gente tem mais de 20 quilômetros aí de rede. Eu trouxe aqui alguns exemplos, e quando o mapeamento é feito de forma correta, como a gente consegue enxergar todos da nossa rede. Trazendo outro exemplo aqui, já que eu falei que o mapeamento de rede, né, ele é um mapeamento no sentido a gente chama, né, de mapeamento de corredor, que seria uma característica, porque ele tem esse padrão linear. Eu trago aqui um exemplo de um mapeamento que eu fiz também em vias urbanas, né, que a gente também vai ter esse segmento. E observem, se eu mantenho assim como eu fiz, apenas com uma sobreposição, não obedecendo 3 sobreposições laterais, e apenas uma, para uma via, observem que a gente começa a ter também os alvos, né, os objetos aqui no solo,
calçamento, edificações, vai ter esse padrão meio derretido, né? Isso aqui acontece quando a gente tem baixa sobreposição. Acontece isso também. Tá? E, pessoal, qual é também a grande dificuldade? Não é só isso. Não é só mapeamento na linha, né, seguindo o sentido da nossa rede, e também não é só sobreposição lateral em 3 pontos. Também, pessoal, é a junção dessas feições, correto? A nossa linha, como ela é muito grande, a gente nunca vai mapear apenas 100, 200 metros de uma linha de alta tensão, né? Ou de uma rede inteira. A gente vai sempre querer inspecionar, mapear grandes distâncias aí dessa rede, correto? Então, o drone ele não vai ter autonomia para fazer isso, toda a sua linha. Então, eu trago aqui, ó, seria um exemplo de uma linha, correto? Então, para cada faixa dessa linha, dessa nossa rede aqui, eu vou ter que ter um voo. Né? Cada faixa aqui desse meu levantamento, eu vou ter um voo. Né? Ou seja, eu vou ter um ortomosaico. Observe aqui, ó, que lá no nosso projeto piloto, né, cada ciclo que eu aponto aqui seria um ortomosaico, seria um voo diferente. Para que eu tenha aí, para que depois eu gere um único ortomosaico, né? Então depois eu tenho que compilar esses ortomosaicos. E aí que está a grande dificuldade, né? Que pode haver desencontro dessas informações. Então, se eu vier levantando essa rede, usando um método parecido com o mapeamento convencional, eu não vou conseguir aqui os encaixes necessários para montar as informações da minha microgrid ou da minha rede de inspeção, enfim, qual que seja aqui o nosso interesse. Então, a junção de alvos vai ditar a qualidade do teu mapeamento do seu projeto de redes, correto? Isso que vai ditar. Porque eu preciso da informação no centro, ela é muito importante, porém, essa informação ela é continuada. Nessas bifurcações aqui, nesses pontos aqui de encontro, a gente tem que ter essa informação ainda fiel, fidedigna, e esse é o grande gargalo aí do levantamento de rede. Né? Observe aqui, ó, eu trago também um levantamento aéreo, né, de uma área urbana, porém sempre focando aí de forma linear, porque o interesse, né, seria as vias, né, então também é um mapeamento de corredor, elas vêm soltas, ó. A gente tem esse processo, esse automosaico solto. Para entregar o projeto, a gente precisa unir isso aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui um projeto de rede, no mapeamento aéreo urbano, né, de vias, né, sendo de corredor, então eu preciso ter esse encaixe aí perfeito, tá? Então, a qualidade. É interessante também, né, importante, que a gente sempre coloque pontos de controle para pegar pontos coordenadas com GPS, né, com GPS geodésico, para que eu possa georreferenciar essas imagens, né? Esse modelo aqui, esse produto aqui, ele já vem georreferenciado porque ele coleta as informações do GPS do drone. Porém, a gente vai ter ali um erro de aproximadamente 3 metros. Para que eu deixe essa informação mais acurada, né, na casa ali de centímetros, eu preciso espalhar aqui pontos de controle a cada 2 quilômetros em áreas planas. Outras áreas que eu tenho uma flutuação topográfica maior, um desnível maior, eu preciso que esse intervalo seja reduzido ali para um quilômetro ou até um pouco menos que isso, né? Eu geralmente coloco menos que 1 quilômetro para deixar ele mais acurado. Então, precisa também, assim como no mapeamento convencional, no mapeamento de redes, né, de corredor, a gente precisa ter aí a informação dos pontos de controle. Pessoal, eu sempre trago como planejamento, né, quando você vai a campo, antes de você pensar no seu planejamento de voo, você utilizar o Google Earth aí como uma ferramenta de planejamento, né, para você começar a desenhar essa tua etapa de campo. Então, aqui, essa linha vermelha que eu coloquei para vocês aqui, essa era o meu alvo, né, dentro do projeto Microgrid, essa linha vermelha aqui, que é a rede de energia, que é alvo do nosso projeto. Então, ela foi plotada aqui no Google Earth, e baseado nisso, como eu vou ter que levantar essa informação desse corredor aqui, dessa rede, e geralmente esses projetos a gente realiza em áreas
afastadas, né? Então a gente tem que ter uma ideia de como eu vou chegar a campo, né? De como eu vou desenvolver a minha atividade. É um local próximo à cidade? Existem boas estradas até chegar a ela? Quanto tempo que eu vou levar até chegar a ela, né? É um local de risco? Quanto tempo que eu vou precisar para realizar esse tipo de levantamento, né? Então, todos esses fatores eles devem ser levados em consideração para o sucesso do teu projeto. O planejamento de voo, né? Então, o nosso mapeamento de corredor de redes, ele já começa o nosso mapeamento aéreo, né? E aqui eu trago alguns softwares, né? Alguns aplicativos de missões autônomas. Eu trago o Mission Planner, que é um software de código aberto. Na verdade, aqui todos são livres, né? Esse aqui, nenhuma dessas aplicações aqui a gente paga, a gente precisa pagar. Porém, esses aqui são para Mission Planner, são para drones aí com placas Pixhawk. E os drones da linha DJI, né, da DJI, a gente tem o Precision Flight, o Drone Deploy, que é o mais famoso aí do mercado. O Pixel Capture também ele é bem utilizado aí no mercado do pessoal. O pessoal que faz mapeamento aéreo usa bastante essa aplicação. E o DJI Ground Station Pro. Esse é mais recente dentre esses daqui, mas também é um aplicativo bem bacana, bem parecido com o Drone Deploy. Aqui eu trago aqui os exemplos, né? Essas linhas amarelas aqui seria o Mission Planner. Aqui, mais uma vez, eu trago o dashboard aqui do Drone Deploy, né? Aqui, ó, a gente tem essas barras laterais aqui que a gente vai configurar, né? O setup do seu voo, ele é realizado aqui nessa barra de ferramenta. E aqui no fundo também eu vou ter sempre as informações do voo. No Drone Deploy, a gente tem essa barra aqui no lado esquerdo, né? Então a gente também consegue realizar essa configuração lateral, né, do nosso voo aí na lateral. E dentro do gerenciamento do projeto, né? Então, se eu já olhei a minha área, já escolhi qual a aplicação de voo autônomo que eu vou realizar. Então, para que eu realize o planejamento de voo e tenha uma ideia geral de como vai ser o escopo do meu levantamento, quantos voos eu consigo realizar por dia, quais as dificuldades, está sobrando, faltando tempo, né? Isso tudo vai influenciar no teu projeto. E quanto que eu vou precisar de prazo, né? Eu vou conseguir atender o meu projeto dentro do prazo, dentro daquilo que eu vi dentro do Google Earth, dentro do, vamos supor que você vai usar o Drone Deploy, dentro daquele mapeamento que você já planejou, você está dentro do tempo do teu projeto, você precisa de mais tempo ou menos, né? E assim, isso vai impactar direto no resultado do teu projeto. E você tendo esse gerenciamento bem alinhado, né? Você vai ter bons resultados aí para os seus produtos, né? E impacto geral do teu projeto, que sempre esses produtos aqui vão ser utilizados por outros profissionais dentro desse projeto geral, correto? Eu trago aqui os produtos gerados por esse mapeamento, né? Eu trago aqui uma nuvem de pontos de toda a área do projeto, de toda a microgrid que a gente está realizando. Observe que aqui a gente tem uma classificação, essa imagem aqui embaixo, a gente possui uma classificação, ela tem dois tipos de cores, né? Um marrom e um branco. A faixa amarronzada seria o que é solo, né? E esses pigmentos brancos são alvos, são objetos, ou seja, edificação, dossel de vegetação, né? Então a gente consegue dividir isso aí para gerar um produto topográfico, né? Então, dentro do mapeamento de redes, né? De todos os mapeamentos de corredor, seja para rios, mapeamento urbano, o mapeamento de corredor de redes, ele vai precisar ter um GSD com um valor elevado, correto? O GSD é o Ground Sample Distance, que quer dizer distância da amostra do solo, que significa a resolução espacial do teu produto. Então, quanto maior o teu GSD, melhor vai ser a tua inspeção, melhor vai ser a sua identificação de alvos, de componentes nesse teu levantamento. Então, para o levantamento de redes, é muito importante aí que você tenha um GSD bem acurado. Aí, o numerador aqui do GSD, ele é sempre inversamente proporcional, né? Então, quanto maior o numerador, menor é a minha resolução espacial. Quanto menor aqui, no caso, a gente está aqui
a menos de 2 centímetros, né? Ou seja, ele tem uma informação bem relevante aqui desse nosso levantamento. Muito importante também para os projetos de estrada, né, e linhas de transmissão, é que essas feições, ó, como eu falei anteriormente, observe que essa aqui eu tenho um ortomosaico, correto? Desse corredor aqui. Nesse outro corredor aqui, eu tenho outro ortomosaico. Nessa junção entre um ortomosaico e outro, eu tenho informação aqui importante. Então, eu não posso perder. Então, essa junção aqui ela é bem importante para o nosso levantamento. Como eu falei, vai ditar aí a qualidade do nosso produto. Aqui eu trago a imagem de uma nuvem de pontos, né? E com essa nuvem de pontos a gente consegue gerar os outros produtos. Aqui eu coloquei ela de forma como se fosse dentro do nosso levantamento de perfil, né? Observe que a gente tem um corredor aqui para a esquerda, tem um corredor aqui descendo para a direita, mais à frente tem outro para a direita, assim ele vai bifurcando, porque eu tenho aqui consumidores de energia dentro da minha área. E a gente está vendo essa visão aqui, seria um produto de nuvem de pontos. A gente consegue levar isso aí, pessoal, para um AutoCAD Civil 3D, para um sistema de informação geográfica como o ArcGIS ou o QGIS, a gente usa bastante o QGIS, é um software livre e robusto, né? Então a gente consegue exportar essa nuvem de pontos para eles. Aqui, mais uma vez, eu trago também outra feição, né, do nosso mapeamento do projeto Microgrid, né? Observe que a gente tem os corredores aqui, eu tenho informação, tem uma linha de transmissão passando aqui. A gente não consegue ver porque está afastado, né? As copas das árvores são maiores, então a gente consegue ver com mais detalhe. Porém, ó, lembra que eu falei um pouco mais atrás, né, em alguns slides anteriores aqui, eu mostrei uma nuvem de pontos com dois tons, um tom de marrom e um tom esbranquiçado, né, que seria ali a diferença do nosso MDT, né, que é o modelo de terreno, e os objetos que estão em cima. Aquele modelo serve para a gente gerar aqui essa informação da flutuação topográfica. Né? Então, a gente consegue também ter informação onde passa a minha rede de interesse, eu consigo ver qual a flutuação topográfica que eu tenho ali. Então, para os outros profissionais do nosso projeto, essa informação da flutuação topográfica ela é bem relevante. Né? Então, a gente também consegue gerar, nesse levantamento, não só a inspeção da rede, não só a identificação de ponto da rede, mas também a gente consegue gerar aí esse produto 3D e gerar a topografia, né, de forma fidedigna. Né? Observem aqui, ó, eu trago o MDS, né, que é o modelo digital de superfície. Observe que esse modelo ele é rugoso. Por quê? Porque ele tem informação de terreno e informação também dos nossos objetos. Observem aqui que nessa escala, né, na escala de flutuação do terreno, ele considera também o topo das copas, né, das edificações que está aqui na nossa área. Aqui eu já trago o MDT. Essa informação do MDT ela é exclusiva apenas do terreno. Né? Então, essa escala aqui, eu tenho esse gradiente aqui, ele simboliza, né, apenas a topografia. Então, eu tenho um ponto mais alto aqui da nossa área do projeto. Esse setor aqui mais a nordeste, né? E aqui eu tenho, mas aqui a sudoeste eu tenho também o ponto mais baixo da área do meu projeto, né? Por onde passa a minha rede de interesse. A partir dele eu consigo gerar aqui as curvas de nível, né? Antes eu tenho mostrado aqui para vocês as curvas de nível plotadas em cima do nosso modelo, né? Nosso modelo 3D. Aqui eu trago ele plotado em cima do MDT. Mais uma vez, a gente consegue ver ó, em cima do modelo, né? O modelo com as cores já coloridas, né? Com as cores de campo, RGB. A gente observa que aqui a gente tem uma flutuação, né? A topografia é bem acentuada. Eu acho que do projeto inteiro foi o ponto que teve mais essa flutuação foi mais acentuada nesse ponto aí. E com considerações finais, pessoal, já chegando aqui no fim da nossa apresentação, tendo como principal produto cartográfico o ortomosaico, criado a partir de um bom plano de voo, adaptado ao mapeamento de redes, né? Adaptado a esse mapeamento de corredor linear,
E com o GSD, lembrando, a nossa resolução espacial adequada, não adianta eu realizar o levantamento com as 3 sobreposições de forma linear, mas está voando muito alto. Então, eu vou ter um GSD ali menor. Quanto mais alto eu estou voando, né, o melhor que seja o meu sensor, quanto mais alto eu estou voando, menos informação, menos amostra eu vou ter dos objetos. Então, eu vou ali mais baixo, né, então eu vou gerar um GSD adequado, é possível obter o detalhamento necessário para realizar as inspeções, né, detecção dos componentes da minha distribuição de energia. Bem como as coordenadas precisas de cada ponto, né, no caso da área, se eu precisar de uma coordenada, por exemplo, de uma região, eu preciso de uma coordenada específica no Nordeste do meu projeto. Então, eu consigo pegar isso de forma rápida, né, já em escritório, essa informação. Beleza? Pessoal, eu finalizo por aqui. Aí meu contato, micael.rodrigues@ppi.org.br. Estou aberto aí a perguntas, né? Se alguém quiser ter alguma pergunta, alguma informação do projeto, do mapeamento aéreo, aí o meu contato. Agradeço aqui o convite e desejo a vocês uma ótima tarde. Muito obrigado.